Olá! Nossa, que saudade que eu tô de todos vocês. As nossas crianças da igreja, né, que estamos de quarentena, não podemos nos reunir, mas nós estamos em casa, né, orando por todos vocês. As crianças do Brasil, de todos os lugares que estarão assistindo esse vídeo, um abraço e um beijo para todos vocês. Aí eu vou contar até 3 e vocês vão dizer assim, oi, para mim, tá bom? 1, 2, 3. Oi, um beijo para todos vocês. Breve, nós estaremos juntos, tá bom? E eu queria, como prometido, eu voltei e vou contar uma história muito interessante para vocês. E essa história, ela falou muito comigo. Eu estudei, enquanto eu estava estudando essa história ontem, eu fui dormir pensando nessa história e fiquei assim impressionada com essa história. Eu falei assim, nossa, eu tenho que contar isso para as nossas crianças. Elas precisam saber disso. E a história que eu vou contar hoje é sobre Pedro liberto da prisão. E essa história, peraí que eu não posso deixar de mostrar para vocês, de pegar a minha Bíblia. Essa história está em Atos 12, do versículo 1 a 19. Ah, espera aí. Chama o papai e a mamãe para sentar aí do seu lado também. O papai e a mamãe depois podem ler a Bíblia. Em qual livro que está escrito essa história? Atos 12, de 1 a 19. Então, o papai e a mamãe senta aí pertinho e depois vocês podem procurar na Bíblia também essa história. E o versículo-chave dessa história está em Atos 12, versículo 5, que diz assim: havia oração constante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, o título da história de hoje é Pedro liberto da prisão. Eu queria mostrar para vocês a foto de um rei. Esse aqui, eu acho que dá para todo mundo ver direitinho. Esse aqui é o rei Herodes. Herodes era um rei muito mau. Sabe por que Herodes era um rei muito mau? Porque ele perseguia os cristãos. Você sabe o que é cristão, né? Aquele que acredita em Jesus Cristo, aquele que segue a Cristo. Então Herodes perseguia eles. Ele não gostava dos discípulos. Lembra dos discípulos? Os discípulos é aquele que segue e imita Jesus. Ele não gostava dos discípulos. Mandou prender alguns da igreja cristã e os maltratou. Vocês não sabem. E aí, nessa perseguição, Herodes prendeu Tiago, irmão de João, o discípulo de Jesus. E para a tristeza da igreja, Herodes matou Tiago. Então a igreja, os cristãos ficaram muito tristes. Foi uma notícia que se espalhou entre os seguidores de Jesus e todo mundo ficou triste. Só que Herodes não parou por aí. Sabe o que Herodes fez? Mandou prender Pedro, o discípulo apóstolo de Jesus. Herodes, além de ter matado Tiago, mandou prender o Pedro. A igreja ficou triste. A igreja estava igual nós estamos hoje. Ela não podia se reunir no templo. A igreja estava se reunindo nas casas, porque estavam sendo perseguidos pelo rei e pelos judeus que também não gostavam dos cristãos. E só que existia uma mulher na igreja de Deus, a irmã Maria, mãe de João Marcos. A irmã Maria, ela abriu a porta da casa dela para que os cristãos pudessem ir para lá. Sabe fazer o quê? Os cristãos, enquanto Pedro estava preso, os cristãos iam para a casa da Maria, a mãe de João Marcos, orar. Sabe o que os cristãos faziam lá? Oravam a noite inteira. Vocês sabiam? Eles não podiam ir para a igreja, no templo, né? Naquele local onde a gente vai lá, vocês correm, a gente faz as festas. Então, como a igreja não podia se reunir lá no templo, a igreja somos nós. Ia todo mundo para a casa da irmã Maria e todos oravam lá. Estavam com medo, estavam assim aflitos. A gente não quer perder Pedro também. Enquanto a igreja orava aqui, na casa da irmã Maria, Pedro estava preso.
preso, correntes pesadas sobre os seus pés. Diz a Bíblia que colocaram correntes nele, pesadas, e as correntes iam nas mãos dos soldados, para que Pedro não pudesse fugir. Né? A fuga de Pedro era praticamente impossível, ele não podia fugir, porque ele estava muito bem preso. E fora na prisão, que ele estava preso nos braços, corrente nas pernas, do lado de fora tinham 14 soldados tomando conta de Pedro. Pedro estava muito bem, vigiado. Herodes não queria perder Pedro, tá? Não queria que Pedro fugisse. Não queriam que as pessoas fossem lá visitar Pedro. Pedro estava numa situação muito difícil. Pedro estava com o corpo dolorido, claro, né, gente? Preso, imagina. Estava com o corpo dolorido, estava cansado, estava triste diante das situações. Os braços, os pés presos, acorrentados na cela escura e fria. Mas Pedro tinha um consolo. Sabe o que, Pedro? Que a igreja estava orando por ele. Olha que bom. Quando nós estamos passando, que bom não, né? Quando nós estamos passando por uma situação difícil, a gente sabe que tem alguém orando por nós. Pedro falava assim, eu não posso me desesperar, porque eu sei que tem gente, a igreja está orando por mim. A igreja não está lá no templo, mas a igreja está lá na casa da irmã Maria orando por mim. Olha como é bom a gente saber que tem gente orando por nós. Então, enquanto a igreja orava, lembra que eu falei com vocês que a igreja orava a noite inteira lá? Enquanto a igreja estava orando por Pedro, olha o que Deus fez. Pedro estava lá na cela e Deus, quando de madrugada, o que a gente faz de madrugada? Dorme. Enquanto Pedro estava dormindo, alguém colocou a mão no ombro dele. Quando ele olhou para trás, ele viu uma luz brilhante. E nessa luz era o anjo do Senhor. Pensou? Pedro sentiu uma mão aqui, quando ele olhou, viu aquele clarão assim, e era quem? O anjo do Senhor. Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Os soldados estavam dormindo. Faz cara de assustado. A cara de Pedro assustado quando viu o anjo. Quando a igreja ora, acontecem coisas boas, acontecem milagres, né? Então o anjo foi lá, quebrou as correntes, dá para ver aqui? Quebrou as correntes de Pedro, os soldados continuavam a dormir e o anjo disse assim, Pedro, levanta, coloca suas sandálias, coloca suas roupas, vem Pedro, siga-me Pedro, vamos Pedro, rápido. Pedro passou pelas portas, as portas se abriram milagrosamente. As portas se abriram ao poder de Deus. Olha a oração que faz. As portas se abriram. O anjo fez Pedro passar pelos guardas como se ele fosse invisível e não fez nenhum barulho. Parecia um sonho, mas era real. Não era sonho, parecia um sonho, mas era real. E o anjo disse, o anjo encaminhou Pedro até do lado de fora da prisão. É fácil? Não. Mas quando Deus está conosco, Ele envia anjos para nos ajudar. E ponto final. Né? Giovana, me conta logo que eu quero saber o resto dessa história. Então, Pedro chegou lá fora e o anjo disse, vai correndo, sai depressa. Vocês viram direitinho? Dá para ver? Olha o anjo aparecendo, Pedro sendo liberto e os soldados, ronca aí. Dormindo e ninguém viu Pedro sair. Pedro, então, saiu correndo. Para onde que vocês acham que Pedro foi? Pedro saiu correndo. Para onde que vocês acham que Pedro foi?
Onde estavam os amigos de Pedro? Onde estavam os irmãos da igreja? Aonde estavam? Na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, estavam todos lá orando. Pedro foi correndo para a casa da irmã Maria. Chegando lá, de madrugada, a igreja não dormiu de madrugada nesse dia. A igreja estava o quê? Orando, lembra? A igreja estava orando por Pedro. Olha, a igreja orando e Pedro foi correndo até lá. Pedro então, chegou lá na casa da irmã Maria, estava todo mundo orando. Lembra que eu falei que eles estavam temerosos também, porque Herodes queria maltratar todo mundo, todos os cristãos. Pedro chegou na porta. Imagina, quem será? Rod? Era uma menina que estava lá. Giovana, Rod, uma menina orando de madrugada? Sim, senhor, e sim, senhora. Uma menina foi lá. Ela não abriu a porta direto, não. Ela perguntou, quem é? Rod, sou eu, Pedro. Pedro? Rod, abre logo essa porta, Rod. Sou eu, Pedro. Rod foi lá onde o pessoal estava orando e falou, gente, Pedro tá lá fora batendo na porta. Pedro tá lá fora. O pessoal não acreditou. Como que Pedro conseguiu escapar da prisão? Aí, quando chegaram lá, abriram a porta, porque a gente também não pode abrir a porta assim, né? Foi lá, Rod chamou os adultos. Quando abriram a porta, era quem? Pedro. A felicidade tomou conta daquela casa. A felicidade tomou conta daqueles irmãos que oravam ali. Rod não estava acreditando no que ela estava vendo. Todo mundo se abraçou, todo mundo abraçou, viu que Pedro não estava machucado, viu que Pedro estava são e salvo. Aí, Pedro, então, sentou para conversar com eles o que tinha acontecido. Falou do anjo, falou que ele passou como se fosse invisível, falou tudo e agradeceu a oração dos irmãos. E o disse que o anjo que foi libertar ele, os irmãos ficaram assim, meu Deus do céu, Deus respondeu a nossa oração, Pedro. Nós estávamos orando e Pedro disse que a única coisa que não deixava ele muito mais triste na prisão era a certeza que ele sabia que os irmãos estavam orando por ele. Então os irmãos ficaram muito felizes, agradeceram a Deus, viu que a oração deles tinha sido atendida. E Deus ouve a oração dos seus filhos. A oração tem poder. Podemos crer nos milagres de Deus quando a gente ora. Não é para ficar orando e, ai meu Deus do céu, eu tô... Não, é orar e esperar. Porque nós sabemos que enquanto nós estamos orando, o que acontece? Deus envia os teus anjos para trabalhar em nosso favor. E hoje, depois dessa história, eu fiquei muito tocada por esta história. Sabe por quê? Porque eu sei que tem anjos trabalhando em nosso favor. Olha, nós estamos presos em casa, né? Não como Pedro, concorrente, aquela coisa toda, mas nós não podemos sair. Mas eu tenho certeza que a nossa oração pode estar além das paredes da nossa casa, podem ir para qualquer lugar. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. O que eu tenho aqui? Pam, pararam. O que eu tenho aqui? O mapa mundi. Todo mundo está aqui. Mundo, né? Toda a terra está aqui. E eu queria desafiar vocês neste dia, para que nós pudéssemos estar orando. Porque esse bichinho, esse vírus, está tomando conta do mundo, não é? É aqui, é no Brasil, é na Angola,
na Angola não, na Espanha, não é? É em todos os lugares, na China, nos Estados Unidos, em um monte de lugar. Esse vírus está tomando conta. As pessoas estão presas em casa. Não é? As igrejas pararam de se reunir no templo. A nossa igreja está lá, fechadinha. Ninguém pode ir para lá. As outras igrejas estão também, ó, fechadas. Só que nós estamos como a casa da irmã Maria. Nós estamos nos reunindo em casa. E mesmo em casa, nós podemos orar. Então, nesta noite, neste dia, sei se você está aí de dia, de tarde ou de noite, nós vamos estar orando. Orando pelo mundo, orando por todas essas pessoas. Sabiam que isso aqui, ó, são cristãos. Cristãos que estão dentro das... Tem muito mais, né? Cristãos que estão dentro das suas casas orando, tá? Orando, pedindo ao Senhor que abençoe o mundo, que abençoe o país dele. E sabe o que acontece quando nós estamos orando? O que acontece? Como Deus enviou o anjo para libertar Pedro, eu creio, eu acredito. Tia Giovana acredita que enquanto nós estamos orando, o Senhor, ó, envia os teus anjos para abençoar o mundo, para libertar. Quando nós estamos orando pelas crianças de todo o mundo, para pedir o anjo do Senhor que entre nos hospitais. A nossa mente é limitada, mas o Senhor, ele é ilimitado. Ele consegue ir a lugares que a gente não pode ir. Ele consegue entrar em lugares que é proibido. Vocês viram da prisão? Ele pode entrar nos hospitais, ele pode entrar em tudo quanto é lugar. Mas a gente precisa orar. E sabia, eu queria falar uma palavrinha para vocês. Quando a gente ora, quando eu me comprometo em orar pelas pessoas, pela família, eu me torno, sabe o quê? Um intercessor. Vocês sabem o que é um intercessor? Aquele que intercede pelo outro. Sabia que aqui em casa eu tenho orado por todos vocês? Eu tenho sido uma intercessora das crianças. Eu tenho orado pelas crianças. Então, nós vamos orar. Lembra do versículo-chave que eu disse? Havia oração constante a Deus por parte da igreja a favor dele. A favor de quem? De Pedro. E eu vou mudar um pouquinho esse versículo. Hoje eu vou falar assim, ó. Havia oração constante a Deus por parte das crianças em favor do mundo. Em favor para que Deus pudesse guardar esse mundo desse vírus terrível. Então, nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu vou chegar o mapa mais um pouquinho para cá. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu vou pegar o anjo, só um minutinho. Vou organizar aqui. E a gente precisa ter fé. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu sei que pode acontecer, para que Deus possa enviar os teus anjos. O teu anjo, os teus anjos, em cada lugar desse país, em cada lugar do mundo. Deus pode enviar o anjo dele, lá no Brasil, nos nossos familiares que estão lá no Brasil, né? No chinês, em todos esses lugares tem cristãos. Tem gente que serve ao Senhor e nós vamos orar. Eu queria que você, se está perto do papai, da mamãe, ou se você está sozinho, você fizesse assim com as suas mãos, que você fechasse os teus olhos e que você orasse comigo neste dia. Você crê no poder da oração? Eu creio. Eu creio. Você crê? Sim ou não? Pode falar comigo. Sim? Amém. Já é um bom começo. Nós cremos no poder da oração. E nós sabemos que só a oração pode salvar o mundo neste momento. Só a oração pode salvar o mundo neste momento. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Quando o vídeo acabar, de noite, de manhã, quando você acordar, papai, mamãe, ore também com seus filhos. Se o papai e a mamãe esquecer, filho e filha, chama o papai para orar. Que a sua casa seja uma casa como da irmã Maria.
a mãe de João Marcos, uma família que ora, que a sua casa seja um lugar de oração. Amém? Vamos orar? Repita comigo. Senhor Jesus, neste dia pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Senhor Jesus, neste dia te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde. Ó Deus, que história maravilhosa! Saber que enquanto estamos orando, o Senhor envia anjos para nos abençoar, para nos livrar. Nesta mesma fé dos irmãos lá de muito tempo atrás, nós oramos a Ti. Pedimos primeiramente que o Senhor coloque o anjo na porta da nossa casa, para nos guardar e para nos livrar de todo mal, de todo este mal que está acontecendo no mundo agora. Nós oramos por todos os países da terra, onde houver um cristão, que o Senhor possa abençoar e guardar essas famílias de todos os países da terra, de todos os países deste mundo. Que os teus anjos possam passear sobre o mundo, sobre os hospitais, onde estão, Senhor, tantas pessoas infectadas com esse vírus. E queremos pedir, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor possa soprar a cura, Senhor, na vida das pessoas que estão doentes, na vida das crianças que estão doentes. Só o Senhor é Deus de milagre e nós acreditamos muito no Senhor Jesus. Nós acreditamos muito. Sabemos que Tu és poderoso. Sabemos que Tu és, ó Deus, um Deus de milagre. Por isso, Pai, neste dia, pedimos ao Senhor que venha ouvir a nossa oração. Que enquanto estamos orando, nós sabemos, ó Deus, o poder que a oração tem. Porque a oração, ó Deus, é quando nós estamos conversando com o Senhor e pedindo ao Senhor que venha nos livrar, nos abençoar e realizar as coisas que só o Senhor sabe sobre as nossas vidas. Guarda a Tua igreja reunida, Senhor, em cada lar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga um amém bem forte aí. Amém. Dê um abraço no papai, na mamãe, no seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó, nós estamos guardados no Senhor, tá bem? Um beijo para vocês, eu tô com muita saudade, tá? Em breve nós estaremos reunidos, eu vou mandar um recadinho pro papai e pra mamãe, olhem aí, tá? E eu vou contar mais história para vocês. Tia Giovana ama vocês, beijos!